Jerusalém, ano 33 depois de Cristo. Uma cidade que carregava o peso do mundo sobre suas pedras. Aqui, nessas ruas de pó e história, caminharam profetas, reis e o próprio Filho de Deus. Neste vídeo, você vai conhecer como era a vida real em Jerusalém, no ano mais importante da história humana. Prepare-se, porque o que você vai ver vai mudar a forma como você lê a Bíblia para sempre. Antes de continuar, se você chegou até aqui pela primeira vez, bem-vindo ao canal Páginas do Passado. Aqui a gente mergulha fundo na história bíblica, nos lugares, nas pessoas e nos momentos que mudaram o mundo. Se esse conteúdo te interessa, inscreve-se agora e ativa o sininho. Cada vídeo é uma viagem no tempo, e essa viagem está apenas começando. Jerusalém, no ano 33, era o coração pulsante do mundo judaico. Uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes, que nas festas religiosas explodia para mais de 300 mil peregrinos. E no centro de tudo, dominando o horizonte, estava o Templo de Herodes, uma das maiores construções do mundo antigo, tão imponente que os próprios romanos ficavam em silêncio ao vê-lo pela primeira vez. O templo não era apenas um lugar de oração, era o centro político, econômico e espiritual de toda a nação. Milhares de sacerdotes trabalhavam em turnos. Sacrifícios eram oferecidos todas as manhãs e todas as tardes. O cheiro de incenso e de fogo sagrado impregnava cada rua da cidade. Para um judeu do ano 33, o templo era a própria presença de Deus na terra. As ruas de Jerusalém no ano 33 eram estreitas, barulhentas e cheias de vida. Pedras desgastadas por séculos de passos humanos. O cheiro de especiarias misturado ao de animais e pão fresco. Era uma cidade que nunca parava. Ao amanhecer, os mercados já abriam. Vendedores de peixe trazido do Mar da Galileia, comerciantes de tecidos vindos do Egito, artesãos trabalhando madeira e pedra desde a primeira luz do dia. A maioria das famílias de Jerusalém vivia em casas simples de pedra calcária, com telhados planos, onde dormiam nas noites quentes do verão. As mulheres acordavam antes do sol para buscar água nas cisternas e preparar o pão do dia. Os homens trabalhavam como artesãos, comerciantes, pescadores ou serventes do templo. A vida era dura, mas tinha ritmo, tinha fé e tinha propósito. Era o domingo antes da Páscoa, e algo extraordinário aconteceu nas estradas de Jerusalém. Jesus de Nazaré, o pregador que havia ressuscitado Lázaro 4 dias depois de morto, chegava à cidade. Mas não entrou a pé como um homem comum. Entrou montado num jumento, cumprindo palavra por palavra a profecia de Zacarias, escrita 500 anos antes. Alegra-te, filha de Sião, eis que o teu rei vem até ti, manso e montado num jumento. A multidão explodiu, milhares jogaram mantos e ramos de palmeira no caminho. Gritavam hosana ao filho de Davi. A cidade inteira foi sacudida, mas no meio da celebração, Jesus parou num alto e olhou para Jerusalém. E chorou, porque ele sabia o que estava por vir. Sabia que aquela cidade que o recebia como rei hoje pediria sua morte em menos de uma semana. Na segunda-feira, Jesus entrou no templo, e o que ele viu fez acender dentro dele um fogo de indignação santa. O pátio externo, o único lugar onde os gentios podiam orar, havia sido transformado num mercado barulhento. Cambistas lucrando com a troca de moedas. Vendedores de pombas cobrando preços abusivos dos pobres que não podiam comprar animais maiores para o sacrifício. A casa de Deus virou negócio. Jesus fez um chicote com as próprias mãos. Virou as mesas, jogou as moedas no chão, expulsou os animais e declarou em voz alta para todos ouvirem: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Mateus capítulo 21, versículo 13. O templo ficou em silêncio, e então os cegos e os coxos se aproximaram, e Jesus os curou a todos. Na quinta-feira à noite, Jesus reuniu os 12 discípulos num aposento alto em Jerusalém. Era a véspera da Páscoa judaica, a festa que celebrava a libertação do Egito. Mas naquela noite, algo muito maior que a Páscoa estava prestes a acontecer. Jesus lavou os pés de cada discípulo com as próprias mãos. O Filho de Deus, de joelhos, lavando os pés de pescadores. Uma lição que nenhum deles jamais esqueceria.
E então Jesus pegou o pão, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículo 19. Depois pegou o cálice de vinho e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Naquele momento os discípulos não entenderam completamente o que estava acontecendo. Mas em menos de 24 horas, tudo ficaria devastadoramente claro. Depois da ceia, Jesus foi ao jardim de Getsêmani, no Monte das Oliveiras. E ali aconteceu algo que Lucas, médico e historiador, registrou com detalhe perturbador. Jesus orou com tal intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo ao chão. Um fenômeno médico real chamado hematidroses, que ocorre sob estresse extremo. Lucas capítulo 22, versículo 44. Jesus sabia exatamente o que estava por vir e escolheu enfrentar. Ele orou 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Um anjo desceu do céu para fortalecê-lo. Os discípulos dormiam a poucos metros. E quando Jesus voltou pela 3ª vez e os encontrou dormindo, disse apenas: A hora chegou, levantai-vos, aquele que me traz está chegando. Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, Judas Iscariotes vendeu Jesus aos chefes dos sacerdotes. 30 moedas. Mateus capítulo 26, versículo 15. Naquela noite no jardim, Judas chegou à frente de uma multidão armada com espadas e varas e identificou Jesus com um beijo, o sinal mais íntimo de amizade, usado como arma de traição. Jesus olhou para Judas e disse apenas: Amigo, para que vieste? Os discípulos fugiram. Pedro cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote e Jesus a curou imediatamente. E então se entregou, sem luta, sem resistência, porque sabia que aquele momento estava escrito desde antes da fundação do mundo. Jesus foi levado primeiro a Anás, depois a Caifás, depois ao Sinédrio. Julgado ilegalmente de madrugada, contra todas as leis do próprio povo judeu. Às 6 horas da manhã de sexta-feira, Jesus foi entregue para ser crucificado. Ele mesmo carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém. As mesmas ruas onde 2 dias antes a multidão havia gritado Hosana. Agora gritavam, crucifica-o. Simão de Cirene foi obrigado a ajudar a carregar a cruz quando Jesus não conseguia mais. No Gólgota, o lugar da caveira, os soldados o pregaram na madeira. Das 9 horas ao meio-dia, Jesus esteve na cruz. Às 12 horas do dia, trevas cobriram toda a terra por 3 horas. Não foi eclipse. Não havia eclipse possível durante a lua cheia da Páscoa. Foi algo sobrenatural. E às 3 horas da tarde, Jesus gritou em voz alta: Está consumado, e entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo, de cima a baixo, rasgou-se ao meio. A separação entre Deus e o homem tinha acabado. No domingo de manhã, antes do amanhecer, as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, mas encontraram a pedra removida, os soldados caídos, e um anjo sentado sobre a pedra com aparência de relâmpago e vestes brancas como neve. O anjo disse: Não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. O maior evento da história humana tinha acontecido na quietude de um jardim antes do amanhecer. Maria Madalena ficou no jardim chorando, e então uma voz a chamou pelo nome: Maria. Ela virou. Era Jesus, ressuscitado, com as marcas dos pregos nas mãos, mas vivo com uma vida que a morte não tinha poder de deter. Naquele momento em Jerusalém, tudo mudou. A morte havia sido derrotada. A promessa havia sido cumprida. E uma mensagem precisava ser levada ao mundo inteiro. 50 dias depois da ressurreição, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém. Línguas de fogo sobre cada cabeça. Pedro desceu às ruas e pregou para uma multidão de peregrinos de todas as nações. Naquele único dia, 3.000 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. A igreja havia nascido. Nas ruas de Jerusalém, a mensagem que mudaria o mundo começou a se espalhar.
Jerusalém no ano 33 depois de Cristo, uma cidade de pedra e pó que se tornou o centro do universo espiritual. Aqui Jesus caminhou, aqui ele morreu, aqui ele ressuscitou e aqui a mensagem começou. Se este vídeo tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa conhecer essa história. Inscreve-se no canal Páginas do Passado e ativa o sininho. Cada semana uma nova viagem no tempo pela Bíblia. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.